Capítulo 2. Quando entra na adolescência, a jovem inicia as tentativas de penetrar esferas da vida antes inacessíveis a ela, o que nos contos de fadas é simbolizado pela entrada numa torre misteriosa em busca de uma câmara oculta. A moça sobe até o cume da torre por uma escada em espiral. As escadas no sonho simbolizam experiências eróticas. A câmara vedada, esse pequeno aposento fechado à chave, simboliza a vagina. Girar a chave na porta é símbolo do ato sexual. Bruno Bettelheim, The Uses of Enchantment, The Meaning and Importance of Fairy Tales. O vento que soprava do oeste trouxe uma tempestade noturna. O céu em tons de negro e púrpura arrebentou ao longo da linha de raios, explodiu com o estrondo prolongado do trovão. Uma chuva repentina bateu contra a poeira da estrada com gotas espessas como óleo, rumorejou nos telhados, espalhou sujeira nas folhas das janelas. Porém um vento forte logo varreu a bátega, arredou a tempestade para bem longe, além do horizonte, que ardia cortado por relâmpagos. Foi então que os cães começaram a latir. Ouviram-se o estrépito de cascos e o estridor de armas. Uma gritaria selvagem e assovios acordaram os camponeses e os fizeram levantar-se em pânico para barrar as portas e as venezianas com estacas. As mãos suadas apertavam os cabos dos machados e forcados. Apertavam com força, embora impotentemente. O terror estava atravessando a vila. Seriam fugitivos ou perseguidores, cruéis e enlouquecidos de raiva ou de pavor. Passariam sem parar os cavalos, ou dali a pouco a noite seria iluminada pelas chamas dos telhados de palha flamejantes? Fiquem quietinhas, crianças, mamãe, são os demônios. É a caçada selvagem? Espectros vindos do inferno? Mamãe, fiquem quietinhas, crianças. Não são os demônios, não é o diabo. É algo pior. São os humanos. Os cães ganiam. Ventava as lufadas. Os cavalos relinchavam, as ferraduras troavam. Uma companhia armada atravessava a vila e a noite. Otsporno cavalgou até o outeiro, parou e virou o cavalo. Era perspicaz e cauteloso. Não gostava de arriscar, especialmente quando a precaução não custava nada. Não se apressou a descer do montículo até o rio, até o posto dos correios. Preferia primeiro observar bem. Não havia cavalos nem carruagens diante do posto. Apenas uma carroça com uma parelha de mulas, coberta por uma lona com um letreiro que Otsporno não conseguia ler de longe. Mas não cheirava a perigo. Ele conseguia pressentir o perigo. Era perito nisso. Desceu do outeiro para a margem coberta de mato e amieiros, guiou o cavalo decididamente para dentro do rio e o atravessou a galope, com a água respingando até a altura da sela. Os marrecos que chapinhavam na beirada fugiram grasnando veementemente. Otsporno apressou o cavalo e adentrou o pátio do posto pela cerca aberta. Agora conseguiu ler o letreiro na lona da carroça. Mestre Almavera, tatuador artístico. Cada palavra da inscrição estava pintada de uma cor e começava com uma letra exageradamente grande, ornada com iluminuras. E no vagão da carroça, acima da roda frontal direita, havia o desenho de uma pequena flecha purpúrea quebrada. Desça do cavalo. Ouviu uma ordem vinda de trás. No chão, agora. Mantenha as mãos longe do cabo. Chegaram à socapa e cercaram-no sem fazer nenhum barulho, Ace pela direita, de casaco de couro preto rebitado com prata, e Falca pela esquerda, de gibão de camurça verde e boina com penas. Otsporno tirou o capuz e o pano que cobria seu rosto. Ace abaixou a espada. É você, Otsporno. Eu o reconheceria, mas esse cavalo negro me confundiu. Que égua linda! Exclamou Falca, ajeitando a boina sobre as orelhas. Negra e reluzente como carvão, não tem nenhum único pelo mais claro. Que graça! E lindona! Pois é, eu a consegui por menos de 100 florins. Otsporno sorriu sem jeito. Onde está Giselier? Lá dentro? Ace acenou afirmativamente com a cabeça. Falca, olhando para a égua encantada, deu os tapinhas em seu pescoço. Quando atravessava a água correndo, ergueu os enormes olhos verdes para Otsporno, parecia uma verdadeira kelpie. Se tivesse emergido do mar, e não do rio, diria que era uma autêntica kelpie. A senhorita Falca já viu uma kelpie? Só numa imagem. Ela ficou soturna de repente. Poderia falar muito sobre isso, mas não agora. Entre. Giselier está à sua espera. Havia uma mesa ao lado da janela, pela qual entrava um pouco de luz. Mistre estava semideitada sobre ela, apoiada nos cotovelos, seminua da cintura para baixo, sem nada além das meias finas pretas. Entre suas pernas escarranchadas despudoradamente encontrava-se, de joelhos, um indivíduo magro e de cabelos compridos, vestindo gabardina parda. Só podia ser Mestre Almavera, tatuador artístico, pois estava ocupado gravando um desenho colorido na coxa de Mistre.
Aproxime-se, Otsporno convidou Giseleer, afastando um banco da mesa a qual estava sentado ao lado de Faísca, Kaileig e Reef. Os dois últimos, assim como Ace, usavam casaco de couro de novilho preto, cheio de fivelas, tachões, correntes e outros sofisticados adornos de prata. Algum artesão deve ter ficado rico graças a eles, pensou Otsporno. Os ratos, quando queriam se enfeitar, remuneravam alfaiates, sapateiros e coureiros como faria um rei. E claro, exercendo seu ofício, se algo lhes agradasse, também não se importavam nenhum pouco de simplesmente se apoderar da roupa ou das joias de alguém. Pelo visto, você encontrou nossa mensagem nas ruínas do antigo posto. Giseleer espreguiçou-se. Ah, o que estou dizendo? Do contrário, você não estaria aqui. Tenho de admitir que chegou rápido, porque a égua é linda, intrometeu-se Falca. Aposto que também é veloz. Eu encontrei sua mensagem. Otsporno não tirava os olhos de Giseleer. E a minha? Você a recebeu? Recebi, gaguejou o líder dos ratos. Mas, então, em breves palavras, não deu tempo. Nós bebemos um pouco e tivemos de descansar um bocado. E depois surgiu outro destino. Moleques safados, pensou Otsporno, indo direto ao ponto. Você não cumpriu as ordens? Não cumpri. Perdoe-me, Otsporno. Não foi possível. Mas na próxima vez, hein? Com certeza. Com certeza. Afirmou Kaileig com ênfase, embora ninguém pedisse que afirmasse nada. Moleques irresponsáveis. Ficaram bêbados. E depois surgiu outro destino. Certamente foram visitar os alfaiates atrás de roupinhas requintadas. Aceita beber conosco? Não, obrigado. E que tal provar isso? Giseleer apontou para um estojo de laca que estava no meio dos garrafões e das canecas. Otsporno entendeu então por que os olhos dos ratos tinham um brilho esquisito, e seus movimentos eram tão nervosos e rápidos. Pode primeira qualidade, garantiu Giseleer. Não quer nenhuma pitada? Não, obrigado. Otsporno olhou enfaticamente para a mancha de sangue, e o rastro na serragem que desaparecia num compartimento, indicando para onde havia sido arrastado o cadáver. Giseleer notou o olhar. Um peão queria se passar por valente, bufou a tal ponto que Faísca teve de castigá-lo. Faísca deu uma gargalhada. Era nítido que estava bastante excitada pelo narcótico. Eu o castiguei tanto que se engasgou com o próprio sangue e gabou-se. Aí logo os outros ficaram mansinhos de vez. Isso é que se chama terror. Estava, como sempre, carregada de joias, usava até um brinco de diamante no nariz. Não vestia casaco de couro, mas um gibão cor de cereja com um ornamento de brocado, tão famoso que havia virado o último grito da moda entre a juventude dourada de Tur, assim como o lenço de seda que Giseleer usava na cabeça. Otsporno até ouvira falar das meninas que cortavam os cabelos ao estilo de Mistri. Isso é que se chama terror, e repetiu, pensativo, olhando novamente para a mancha de sangue no chão. E o superintendente do posto? E sua mulher? E o filho? Não, não. Giseleer franziu o senho. Você acha que matamos todos? Nada disso. Nós os prendemos temporariamente na despensa. Agora, como você pode ver, o posto é nosso. Kaileig lavou a boca com o vinho, gargarejou e o cuspiu no chão. Tirou com uma colherinha um pouco do fistec do estojo, polvilhou a droga cuidadosamente sobre a ponta do dedo indicador umedecido com saliva e a esfregou na gengiva. Passou o estojo à Falca, que repetiu o ritual e entregou o fistec a Reef. O Nilfgaardiano recusou, ocupado em folhear o catálogo de tatuagens coloridas, e devolveu o estojo à Faísca. A elfa passou a Giseleer sem tê-lo usado. Terror, resmungou ele, semicerrando os olhos e fungando o nariz. Tomamos o posto e o mantemos sob terror. O imperador Enlir dominou o mundo todo dessa maneira, e nós apenas o fizemos com este barracão. Mas a regra que vale é a mesma. Ai, porra. Mistri berrou da mesa. Preste atenção onde você espeta essa agulha. Faça isso de novo, e eu o espeto também. De um lado a outro. Os ratos, salvo Falca e Giseleer, soltaram uma gargalhada. Se você quer ser bonita, tem de sofrer. Gritou Faísca. Espete, mestre, espete, acrescentou Kaileig. Ela é rija entre as pernas. Falca soltou um palavrão e jogou uma caneca contra ele. Kaileig esquivou-se, e outra vez os ratos gargalharam. Então Otsporno decidiu acabar com a alegria. Vocês mantêm o posto sob terror. Para quê? Apenas para sentirem a satisfação de aterrorizar? Aqui nós estamos de tocaia, respondeu Giseleer, esfregando o fistec na gengiva. Quando alguém faz uma parada para trocar os cavalos ou descansar, nós o assaltamos. É mais cômodo que ficar numa encruzilhada ou no mato à beira da estrada. E a regra que vale, como Faísca acabou de dizer, é a mesma. Mas hoje, desde o amanhecer, a única pessoa que apareceu foi esse rapaz aí, intrometeu-se Reef.
apontando para o mestre Almavera, escondido quase até a cabeça entre as pernas escarranchadas de Mistli. Está duro, como todos os artistas. Não tinha nada que pudéssemos roubar, por isso estamos roubando sua arte. Olhe só como ele é bom no desenho. Deixou o braço à mostra, exibindo a tatuagem de uma mulher nua que movia as nádegas quando ele fechava o punho. Kaileigh também se gabou. Em volta de seu braço, acima da pulseira de cravos, contorcia-se uma serpente com a boca aberta exibindo uma língua bifurcada escarlate. Bom gosto, respondeu Otsporno, impassível. Útil na hora de identificar os cadáveres. Infelizmente o roubo não deu certo, caros ratos. Terão de pagar ao artista por sua arte. Não. Havia como avisá-los. Há 7 dias, desde 1º de setembro, o sinal é uma flecha purpúrea quebrada. Ele tem uma pintada na carroça. Reef xingou baixinho. Kaileigh riu. Giselier acenou com a mão, num gesto de indiferença. Bem, já que é assim, pagaremos por suas agulhas e tintas. Você diz que é uma flecha purpúrea, não é? Vamos nos lembrar disso. Se até amanhã outro aparecer por aqui com esse sinal, não lhe causaremos nenhum prejuízo. Vocês pretendem ficar aqui até amanhã? Surpreendeu-se Otsporno. É imprudente, ratos. Arriscado e perigoso. O quê? É arriscado e perigoso. Giselier deu de ombros. Faísca bufou e assoou o nariz, despejando o conteúdo no chão. Reef, Kaileigh e Falca olhavam para o mascate como se ele acabasse de informá-los de que o sol caíra no rio e era necessário pescá-lo o mais rápido possível antes que os caranguejos o penicassem. Otsporno deu-se conta de que havia apelado ao juízo de uma molecada insensata e falado do risco e perigo a fanfarrões cheios de bravura desenfreada, completamente alheios a esses conceitos. Estão perseguindo vocês, ratos. E daí? Otsporno suspirou. A conversa foi interrompida por Mistli, que se aproximou deles sem fazer questão de se vestir. Pôs a perna no tampo da mesa e, rebolando os quadris, apresentou a todos, sem exceção, a obra do mestre Almavera, uma rosa carmim com caule, e 2 folhas verdes localizada na coxa, junto da virilha. Que tal? Perguntou, colocando as mãos na cintura. Suas pulseiras de brilhantes, que chegavam quase até os cotovelos, reluziram. O que acham? Linda! Resfolegou Kaileigh, jogando os cabelos para trás. Otsporno notou que o rato tinha as orelhas furadas e usava brincos. Não havia dúvida de que em pouco tempo esse tipo de brinco, assim como o couro rebitado com metal, estaria na moda entre a juventude dourada de Tur e de todo o Gesso. Chegou sua vez, Falca, falou Mistli. O que vai querer tatuar? Falca tocou sua coxa, inclinou. Se observou a tatuagem com atenção. De perto. Mistli bagunçou seus cabelos cinzentos com carinho. Falca riu baixinho e começou a se despir sem nenhum pudor. Eu quero uma rosa igual, declarou. No mesmo lugar que a sua, querida. Quantos ratos por aqui, Visogota? Ciri interrompeu o relato, olhando para o chão, onde, dentro do círculo da luz emitida pela lamparina a óleo, disputava-se um verdadeiro torneio de ratos. Podia-se imaginar o que provavelmente se passava fora do círculo, na escuridão. Um gato seria útil, ou melhor, 2. Os roedores o eremita pigarreou e entram na casa porque o inverno está chegando. Eu tinha um gato, mas o ingrato foi embora, sumiu. Provavelmente foi comido por uma raposa ou uma marta. Você não viu esse gato, Ciri? Se alguma coisa o comeu, deve ter sido um dragão. Nada menor do que isso. Era tão grande assim. Ah, que pena. Ele não deixaria esses ratos subirem em minha cama. Lamento muito. É pena mesmo, mas eu acho que ele vai voltar. Os gatos sempre voltam. Vou colocar mais lenha no fogo. Está frio, está mesmo. As noites estão horrivelmente frias agora. E olhe que não estamos nem na metade de outubro. Continue contando a história. Ciri permaneceu imóvel por um momento, com o olhar fixo no fogareiro. As chamas reavivaram-se na madeira colocada ao fogo, crepitando e lançando um brilho dourado e sombras agitadas no rosto deformado da garota. Continue. O mestre Almavera tatuava e Ciri sentia as lágrimas acumulando-se no canto dos olhos. Embora o vinho e o pó branco a tivessem entorpecido, a dor era insuportável. Cerrava os dentes para não gemer. E claro, não gemia. Fingia que não prestava atenção à agulha e que desprezava a dor. Procurava, como se não estivesse acontecendo nada, participar da conversa dos ratos com Otsporno, um indivíduo que queria se passar por mascate e que, embora ganhasse a vida dependendo de mascates, não tinha nada a ver com o comércio. Nuvens negras encobrem a cabeça de vocês, se disse Otsporno, passando os olhos pelo rosto de todos os ratos. Não é apenas o prefeito de Amarilho que os persegue. Os Varnhagens e o barão Casadei também. Aquele barão? Giselier franziu o senho.
Entendo os motivos do prefeito e dos varinhagens, mas por que esse Casadei está tão determinado a nos pegar? O lobo vestiu pele de cordeiro, o Otsporno sorriu e berra lamentando. Bé, ninguém gosta de mim, ninguém me entende. Para onde eu vou, jogam pedras em mim, gritam fora daqui. Por que isso? Por que essa injustiça e essa crueldade? A filha do barão Casadei, caros ratos, continua fraca, com febre, depois daquela aventura à beira do rio Plisca, lembrou Giseler. A carruagem com os 4 tordilhos. Trata-se daquela moça, dela mesmo. Como falei, continua doente, acorda à noite aos gritos lembrando-se do senhor Kaileig, e especialmente da senhorita Falca. E do camafeu, herança da mãe falecida, que a senhorita Falca arrancou à força de seu vestido, proferindo palavras diversas. Não é nada disso, berrou Ciri da mesa, aproveitando a possibilidade de reagir à dor. Demonstramos despeito e menosprezo à baronesa, deixando que saísse de lá ilesa. Era para fodê-la. Realmente. Ciri sentiu o olhar de Otsporno em suas coxas nuas. É uma verdadeira desonra não ter aproveitado a ocasião para desgraçá-la. Não é de estranhar que o barão Casadei, ofendido, tenha juntado uma companhia armada e determinado uma recompensa. Jurou publicamente que todos vocês serão pendurados das consolas dos muros de seu castelo com a cabeça para baixo. Avisou também que esfolará, com cintas, a senhorita Falca por roubar o camafeu de sua filha. Ciri xingou e os ratos caíram numa gargalhada selvagem. Faísca espirrou e melou-se toda, o fistec irritava sua membrana mucosa. Estamos cagando para essas perseguições, declarou, limpando o nariz, a boca, o queixo e a mesa com um cachecol. O prefeito, o barão, os farinhagens. Eles nos perseguem, mas não conseguirão nos pegar. Somos os ratos. Depois do Velda, fizemos 3 zigue-zagues e agora esses idiotas estão desnorteados atrás do rastro frio. Quando eles se derem conta, já estarão longe demais para retornar. Se retornarem, disse impetuosamente Ace, que voltara havia algum tempo do posto de sentinela, no qual ninguém o substituíra nem pretendia fazê-lo. Vamos lascá-los, só isso. Claro, gritou Ciri da mesa, esquecida de como na noite anterior fugiram da perseguição pelas vilas localizadas à margem do Velda, e de quanto medo sentira. Chega! Giseler bateu na mesa com a palma aberta, encerrando bruscamente a conversa barulhenta. Desembuche, Otsporno, pois vejo que você quer nos falar sobre algo mais importante que o prefeito, os varinhagens, o barão Casadei e sua filha sensível. Bonhar os persegue. Caiu um silêncio extremamente longo. Até o mestre Almavera parou de tatuar por um momento. Bonhate repetiu Giseler devagar. Aquele velho malandro de cabelos brancos. Provavelmente alguém ficou seriamente aborrecido conosco. Alguém rico, constatou Mistli. São poucos os que conseguem pagar pelo serviço de Bonhart. Ciri estava prestes a perguntar quem era o tal Bonhart quando Ace e Ref se anteciparam quase simultaneamente, em uníssono. É um caçador de recompensas, esclareceu Giseler de forma soturna. Dizem que foi soldado, depois vendedor ambulante, até finalmente começar a matar gente para ganhar recompensas. É um filho da puta como há poucos neste mundo. Contam, disse Kaileig, um tanto despreocupado, que, se enterrassem todos os que foram mortos por Bonhart num cemitério só, seria necessária uma área de pelo menos meio hectare. Mistli colocou uma pitada do pó branco entre o polegar e o dedo indicador e aspirou com força. Bonhart derrubou a companhia do grande Lothar e disse: matou-o com seu irmão, aquele apelidado de Cogumelo. Dizem que o esfaqueou nas costas, acrescentou Kaileig. Matou Valdez também, adicionou Giseler. E quando Valdez morreu, sua companhia se dispersou. Era uma das melhores. Uma companhia boa e forte, com bons companheiros. Pensei uma vez em juntar-me a eles, antes de nos conhecermos. Tudo isso é verdade, disse Otsporno. Nunca houve nem haverá uma companhia igual à de Valdez. Há cantos que contam como conseguiram fugir da perseguição nas redondezas de Sarda. Que cabeças criativas, que imaginação cavaleiresca. Poucos podiam se igualar a eles. De repente os ratos ficaram calados e fitaram-no com seus olhos maus e relampejantes. Uma vez falou Kaileig devagar. Após um momento nós 6 conseguimos passar por um esquadrão da cavalaria nilfgaardiana. Conseguimos retomar Kaileig dos Nicírios. Rosnou Ace. Conosco rosnou Ref, também não se brinca. É isso mesmo, Otsporno. Giseler encheu o peito. Os ratos não são piores que nenhum outro bando, nem piores que a companhia de Valdez. Você disse imaginação cavaleiresca. Então vou lhe contar sobre a imaginação feminina. As 3 moças que estão aqui sentadas, Faísca, Mistli e Falca, atravessaram a vila de Druig durante o dia. Souberam que os varinhagens estavam na taberna,
passaram também por lá. A galope, cruzaram bem pelo meio, entraram pela frente e saíram pelo quintal. E os varinhagens ficaram boquiabertos, as canecas se despedaçaram no chão e a cerveja ficou toda derramada. Vai me dizer que isso é pouca imaginação? Não, não vai dizer, e Mistly antecipou a resposta, com um sorriso malicioso. Não vai dizer isso porque conhece os ratos. Seu grêmio também nos conhece. O mestre Almavera terminou a obra. Ciri agradeceu com uma cara de orgulho, vestiu-se e sentou-se junto da companhia. Bufou sentindo sobre si um olhar estranho, crítico e um tanto irônico de Otsporno. Olhou para ele com desdém, envolvendo o braço de Mistly com um gesto exagerado, ostensivo. Já conseguira praticar e comprovar que esse tipo de manifestação envergonhava e esfriava as intenções luxuriosas dos homens, mas no caso de Otsporno agiu com um pouco de exagero, pois o suposto mascate não manifestara nenhum sinal de atrevimento nessa questão. Para Ciri, Otsporno era um mistério. Vira-o apenas uma vez, o que sabia dele Mistly havia-lhe contado. Otsporno e Giselier, esclareceu, conheciam-se e mantinham uma amizade de longa data, combinavam sinais, senhas e pontos de encontros. Durante esses encontros, Otsporno passava informações e então era preciso ir até determinado local e assaltar o comerciante, o comboio ou a caravana indicados. Às vezes se matava a pessoa. Sempre se combinava um sinal. Os comerciantes que usassem esse sinal nas carroças não podiam ser assaltados. De início, Ciri ficara surpresa e levemente decepcionada, considerava Giselier um ídolo. Os ratos eram um exemplo de liberdade e independência, ela própria chegara a venerar aquela liberdade. Aquele desprezo por tudo e por todos. Até que, de repente, foi necessário fazer serviços encomendados. Como mercenários, cumpriam as ordens de alguém que determinava quem deveria ser atacado. Não só isso. Esse sujeito também determinava quem não deveria ser atacado, e eles obedeciam de orelhas baixas. Sempre se tratava de uma troca de favores, dissera Mistly, dando de ombros. Otsporno nos dá ordens, mas também informações graças às quais sobrevivemos. A liberdade e o desprezo têm seus limites. No fim das contas sempre se acaba como ferramenta nas mãos de alguém. A vida é assim, Falcãozinho. Ciri estava surpresa e desiludida, mas logo passou. Aprendia rápido, e aprendeu também a não estranhar demais e a não nutrir grandes esperanças, assim a desilusão seria menos dolorosa. No entanto, eu tenho uma solução para todos os problemas de vocês, se disse Otsporno. Para os nicírios, barões, prefeitos, até para Bonhat. Isso mesmo, eu tenho a solução, pois, embora exista uma corda apertando o pescoço de vocês, sei como se livrar dela. Faísca bufou, Ref soltou uma gargalhada. Mas Giselier o silenciou com um gesto e deixou que Otsporno continuasse. Circula uma notícia, disse o mascate após um momento, de que será anunciada uma anistia qualquer dia desses. Todos os sentenciados serão anistiados, mesmo os condenados à pena de morte, sob a condição de se revelarem e confessarem seus crimes. Isso também vale para vocês. Papo furado, gritou Kaeleg lacrimejando, pois acabara de aspirar uma pitada de fistec pelo nariz. É um truque nilfgaardiano, um ardil. Nós, macacos velhos, não cairemos nesse tipo de armadilha. Peraí, Giselier o segurou. Não se apresse, Kaeleg. Otsporno, que conhecemos bem, não costuma falar por falar nem vir com conversa fiada. Sabe o que fala e por quê. Por isso, de certo sabe e vai nos dizer de onde surgiu essa inesperada indulgência nilfgaardiana. O imperador Enlil, disse Otsporno em tom calmo, vai se casar. Daqui a pouco teremos uma imperatriz em Nilfgaard. Por isso vão declarar a anistia. Dizem que o imperador está extremamente feliz, portanto deseja a felicidade de todos. Cago para a felicidade do imperador, declarou Mistly com soberba. E me permito não desfrutar da anistia, pois essa indulgência nilfgaardiana me cheira a serragem fresquinha, como se estivessem aparando a ponta de uma estaca. Duvido que seja um ardil. Otsporno deu de ombros. É assunto político, de grande importância. Maior do que vocês, ratos, maior do que todas as companhias aqui juntas. Trata-se de política. Como assim? Exatamente do quê? Giselier franziu o senho. Não entendi porra nenhuma. O casamento de Enlil é político e por meio dele serão conquistados alguns objetivos políticos. O intuito do imperador é criar uma aliança através do casamento. Ele quer unir o império, acabar com os tumultos fronteiriços e estabelecer a paz. Vocês sabem com quem Enlil vai se casar? Com Serila, a herdeira do trono de Cintra. Mentira! Gritou Ciri. Absurdo! E por qual motivo a senhora Falca me chama de mentiroso? Otsporno fixou os olhos nela. Será que está mais bem informada que eu? Claro,
Fique quieta, Falca. Giseler franziu o senho. Quando a espetaram na bunda lá na mesa você estava quieta, e agora você grita. Que Sintra é essa, Otsporno? Que Cirila é essa? Por que isso seria tão importante? Sintra, interrompeu Reef, povilhando Fistec sobre o dedo. É um país no norte, e o Império o disputava com os governantes locais. Isso foi há uns 3 ou 4 anos. É isso mesmo, confirmou Otsporno. Os imperiais conquistaram Sintra e até conseguiram atravessar o rio Iarra, mas depois tiveram que recuar. Porque apanharam nos arredores do Monte de Soden, resmungou Ciri. Recuaram com tanta pressa que quase perderam as calças. Pelo visto, a senhorita Falca tem conhecimento da história contemporânea. É de elogiar uma pessoa tão nova ter tantos conhecimentos. Posso perguntar que escolas a senhorita Falca frequentou? Não. Não pode. Chega. Giseler chamou a atenção. Otsporno, continue, fale mais sobre essa Sintra. E sobre a anistia. O imperador Enlil continuou. O mascate decidiu transformar Sintra num país trepadeiro. Como? Um país trepadeiro. Como uma planta trepadeira que não consegue sobreviver sem um tronco firme em volta do qual possa se enrolar. E esse tronco, lógico, seria Nilfgaard. Já existem países desse tipo, como Metina, Maestousan, governados por dinastias locais. De forma mascarada, claro. Isso se chama autonomia assemelhada. Gabou-se Reef. Já ouvi falar. O problema com essa Sintra foi o seguinte. A linha real de lá se extinguiu. Extinguiu? Ciri parecia pronta para soltar faíscas verdes. Extinguiu-se porra nenhuma. Os Nilfgaardianos assassinaram a rainha Calante. Simplesmente a assassinaram. Com um gesto, Otsporno conteve Giseler, que queria dar bronca em Ciri por se intrometer. Tenho que admitir que a senhorita Falca nos deslumbra com um conhecimento fora do comum. A rainha de Sintra de fato pereceu durante a guerra. Sua neta Cirila, a última representante da família real, também teria morrido, é o que se acreditava. E então o imperador Enlil não teve como estabelecer, como o senhor Reef disse sabiamente, uma autonomia simulada. Foi então que, de repente, acharam Cirila. Que lendas são essas? Bufou Faísca, apoiando-se no ombro de Giseler. De fato, Otsporno fez um aceno com a cabeça. Sou obrigado a admitir que parece mesmo lenda. Dizem que essa Cirila foi presa por uma bruxa má em algum lugar no norte distante, numa torre mágica. Mas Cirila conseguiu fugir e pedir refúgio no Império. É uma porra de uma mentira. Tudo conversa fiada. Berrou Ciri, estendendo as mãos trêmulas para pegar o estojo com Fistec. No entanto, de acordo com os boatos, se continuou Otsporno, sem se intimidar o imperador Enlil, no momento em que viu Cirila, apaixonou-se. Perdidamente deseja se casar com ela. O falcãozinho tem razão, disse Mistli, com firmeza, e acentuou a constatação batendo com o punho na mesa. É pura conversa fiada. E não consigo entender merda nenhuma dessa porra aqui. Apenas uma coisa é certa. Seria bobagem nutrir esperanças a respeito da clemência nilfgaardiana com base nessa tolice. É isso aí. Reef a apoiou. Não temos nada a ver com o casamento imperial. Não importa com quem o imperador vai se casar, haverá sempre outra noiva nos esperando. Acorda. Não se trata do pescoço de vocês, caros ratos, relembrou Otsporno. Trata-se de política. Rebeliões, revoltas e levantes continuam na fronteira no norte do Império, especialmente em Sintra e nas redondezas. Se o imperador se casar com a herdeira da coroa de Sintra, então Sintra se acalmará. Haverá uma anistia solene e as companhias dos rebeldes descerão das montanhas, interromperão as lutas contra os imperiais e os prejuízos cessarão. Ah, e se a Sintrense for coroada, os rebeldes vão aderir ao exército imperial. Com certeza vocês sabem que no norte, do outro lado do rio Iarra, a guerra continua e cada soldado vale ouro. Um Kaileg franziu o senho. Agora entendi a tal anistia. Haverá escolha. Aqui uma estaca bem afiada, lá a bandeira imperial. A estaca no cu ou a bandeira nas costas. E todos serão mandados para a guerra para morrer pelo Império. Participar da guerra, disse Otsporno devagar, nem sempre significa a mesma coisa, pois nem todos são obrigados a lutar, caros ratos. Existe a possibilidade, claro, depois de cumprir os requisitos da anistia, ou seja, revelar-se e confessar a culpa de cumprir um tipo de serviço alternativo. Tipo de quê? Eu sei de que se trata. Os dentes de Giseler brilharam no rosto bronzeado e um pouco machucado de barba recém-feita. Filhotes, o Grêmio dos Mascates gostaria de nos acudir, abraçar e cuidar de nós, como se fosse uma mãe. Você quis dizer uma puta, resmungou Faísca em voz baixa. Otsporno fingiu que não ouviu. Você tem toda a razão, Giseler disse em tom gélido. O Grêmio pode, se quiser, contratá-los. Oficialmente, para variar.
e acudi-los providenciar segurança, também oficialmente e também para variar. Kayleigh quis dizer algo, Mystery também, mas um olhar rápido de Giseleer fez com que os dois ficassem calados. Diga ao Grêmio, Otsporno, disse o líder dos ratos com frieza, que somos gratos pela proposta. Vamos pensar, ponderar, conversar. Decidiremos que atitude tomar. Otsporno levantou-se. Vou embora. Agora à noite, vou pernoitar na vila. Não me sinto à vontade aqui. E amanhã seguirei diretamente para a fronteira com Metina, depois pela estrada de terra batida até Forgeão, onde ficarei até o equinócio, ou até mais, quem sabe. Lá esperarei por aqueles que já tomaram a decisão e que estão prontos para se revelar e aguardar a anistia sob minha proteção. Sugiro que vocês também não se demorem nessa ponderação e na tomada de decisão, já que Bonhart é capaz de antecipar a anistia. Você continua nos amedrontando com esse Bonhart, disse Giseleer devagar, levantando-se também. Alguém poderia até pensar que o diabo já está esperando na esquina, e ele provavelmente deve estar distante, lá onde Judas perdeu as botas, ele está em ciúme. Otsporno terminou a frase com calma. Na taberna à cabeça da Quimera, a cerca de 30 milhas de distância daqui. Se vocês não tivessem feito aqueles zigue-zagues à beira do Velda, provavelmente teriam dado de cara com ele ontem. Mas vocês não ficam preocupados com isso, eu sei. Passe bem, Giseleer. Passem bem, ratos. Mestre Almavera? Vou a Metina e sempre gosto de viajar acompanhado. O que foi que disse, mestre? Que sim, foi isso que eu pensei. Junte então seus pertences. Paguei ao mestre Ratos por seu esforço artístico. O posto dos Correios cheirava a cebola frita, a sopa de centeio e batata preparadas pela mulher do superintendente do posto, temporariamente solta. A vela sobre a mesa soltava fagulhas, faiscava, varria-o ar com sua chama. Os ratos debruçaram-se sobre a mesa para a chama aquecer suas cabeças, que quase se tocavam. Está em ciúme, falou Giseleer em voz baixa. Na taberna à cabeça da Quimera. Há um dia daqui apenas. O que acham disso? O mesmo que você, resmungou Kayleigh. Vamos até lá matar o filho da puta. Vingaremos Valdace, disse Reef. E Cogumelo. E não deixaremos, rosnou Faísca, que nenhum Otsporno nos provoque falando sobre a fama e a imaginação alheias. Massacraremos esse Bonhart, esse zumbi, esse lobisomem. Pregaremos sua cabeça sobre a porta da taberna para que combine com o nome dela, e para que todos possam ver que não era um Caracternic, e sim apenas um mortal como todos os outros, um mortal que foi se arriscar contra gente mais forte que ele. Dessa forma ficará comprovado qual das companhias, desde Corata até Pereplut, é a melhor. Entoarão canções sobre a gente nas feiras, disse Kayleigh com impetuosidade. Até nos castelos. Vamos, se bateu com a mão aberta contra o tampo da mesa. Vamos matar esse filho da mãe. E depois, Giseleer parecia pensativo, consideraremos essa anistia. No Grêmio? Por que você está fazendo careta, Kayleigh? Como se estivesse mastigando um percevejo. Estão nos perseguindo, chegando cada vez mais perto, e o inverno se aproxima. Minha ideia é esta, ratinhos. Passaremos o inverno aquecendo a bunda perto do fogareiro, cobertos e protegidos do frio pela anistia, tomando a cervejinha quente da anistia. Aguentaremos nessa, decentemente, e permaneceremos bem comportadinhos. Até, digamos, a primavera. E na primavera, quando a neve derreter e a grama aparecer, os ratos riram em coro, baixinho, em tom ameaçador. Seus olhos fulminavam como os de verdadeiros ratos que à noite se aproximam de um humano ferido, incapaz de se defender num beco escuro. Bebamos a desgraça de Bonhart, exclamou Giseleer. Tomaremos esta sopa e depois dormiremos para descansar e poder sair à luz do dia. Claro, bufou Faísca. Tomem como exemplo Mystery, Falca, que estão na cama há 1 hora. Entretida com as panelas, a mulher do superintendente do posto dos Correios sentiu um calafrio pelo corpo todo, ao ouvir novamente uma risada baixa, sinistra, e viu vinda da mesa. Ciri ergueu a cabeça e permaneceu calada por um longo momento, com o olhar fixo na chama da lâmpada, que mal flamejava, queimando o restinho do óleo. Saí fugindo do posto dos Correios como se fosse ladra, retomou a história. De madrugada, em completa escuridão. Mas não consegui fugir despercebida. Mystery deve ter acordado quando eu me levantava da cama. Foi ao meu encontro na estrebaria quando selava o cavalo. Porém não demonstrou surpresa, nem tentou me deter. Começava a amanhecer, agora também já está quase amanhecendo, Visogota bocejou. Está na hora de dormir, Ciri. Amanhã você retomará a história. Talvez você tenha razão, bocejou também. Levantou-se e espreguiçou-se com agilidade. Meus olhos já estão se fechando, mas se eu continuar neste passo nunca conseguirei terminar a história.
Quantas noites já se passaram? Pelo menos 10. Receio que toda a história possa ocupar 1001 noites. Temos tempo, Ciri. Temos tempo. Você quer fugir de quem, Falcãozinho? De mim ou de você mesma? Eu deixei de fugir. Agora quero apanhar algo. Por isso preciso voltar ao lugar onde tudo começou. Preciso. Me entenda, Mistry. Foi por isso que hoje você foi carinhosa comigo. Pela primeira vez há tantos dias. Foi a última vez, a despedida. E depois você vai se esquecer? Eu nunca a esquecerei, Mistry. Esquecerá sim. Nunca. Eu lhe prometo. E essa não foi a última vez. Eu a encontrarei. Voltarei para pegá-la. Voltarei numa carruagem de ouro puxada por 6 cavalos. Com um séquito de cortesãos. Você vai ver. Daqui a pouco isso será possível. Bem possível. Farei com que seu destino mude. Você vai ver. Vai acreditar ao ver o que serei capaz de fazer, o quanto poderei mudar. Para isso seria preciso uma força muito grande, suspirou Mistry. E uma magia poderosa. Isso também é possível. Ciri lambeu os lábios. A magia também. Posso recuperar tudo o que perdi. Isso pode voltar e ser meu outra vez. Eu lhe prometo, vai estranhar quando nos encontrarmos de novo. Mistry virou a cabeça raspada, olhou para o rastro em tons de rosa e azul que a alvorada pintara no confim oriental do mundo. Verdade, disse baixinho. Ficarei muito surpresa se ainda nos encontrarmos um dia. Se eu ainda voltar a vê-la, minha pequena. Mas agora vá. Não prolonguemos isso. Me espere. Ciri fungou o nariz. E não deixe que a matemática pense nessa anistia mencionada por Otsporno. Mesmo se Giselier e os outros não quiserem. Mistry, você deve pensar nisso. Pode ser uma forma de sobreviver, porque eu voltarei para resgatá-la. Prometo. Me beije. Amanhecia. A claridade aumentava, o frio também. Te amo, Visguinha. Te amo. Também, Falcãozinho. Mas agora vá. Claro que ela não acreditava. Estava convencida de que eu vacilara, de que correra atrás de Otsporno para procurar socorro, implorar por aquela anistia com a qual nos aliciava tanto. Como ela poderia saber que sentimentos tomaram conta de mim quando ouviu o que Otsporno dizia a respeito de Cintra, de minha avó Calante? E que uma tal de Cirila se converteria em esposa do imperador de Nilfgaard, o mesmo imperador que matara a avó Calante, e que mandou atrás de mim aquele cavaleiro com um elmo com penacho negro. Eu já lhe contei sobre isso, lembra? Na ilha de Taned, quando estendeu as mãos para me pegar, eu tirei um pouco do sangue dele. Deveria tê-lo matado naquele dia, mas por algum motivo não consegui. Fui estúpida, mas já era, talvez ele tenha sangrado até a morte. Por que você está olhando para mim desse jeito? Conte como você foi atrás de Otsporno para recuperar a herança. Recuperar o que você merecia. Você está falando com desnecessária ironia, debochando de mim sem motivo. Sim, sei que agi de forma impensada, agora eu sei, naquela hora também percebi. Fui mais sábia em Caer Molen e no templo de Melitele. Lá eu sabia que aquilo que passou não voltaria mais, que eu não era mais a princesa de Cintra, mas alguém completamente diferente, que não tinha mais nenhuma herança, que tudo estava perdido e que era preciso aceitar esse fato. Explicaram-me isso de forma clara e sagaz e eu aceitei com serenidade. E de repente tudo começou a voltar. Primeiro, quando queriam me impressionar com o título daquela baronesa Casadei. Nunca ficara preocupada com esse tipo de coisa, e naquele dia, de repente, me enfureci, empinei o nariz e gritei que eu detinha mais títulos e vinha de uma família mais nobre ainda. E desde então comecei a pensar naquilo. Sentia a raiva crescer dentro de mim. Você me entende, Visogota? Entendo. E a história contada por Otsporno apenas complementou tudo isso. Quase fervi de raiva. Antigamente falavam tanto sobre o destino. Agora outra pessoa vai tirar proveito dele graças a uma fraude. Alguém se passou por mim, por Ciri de Cintra, e terá tudo, uma vida cheia de luxo. Não podia pensar em outra coisa. De repente conscientizei-me de que andava com fome, de que sentia frio dormindo ao céu aberto, de que tinha que lavar as partes íntimas em riachos gelados. Eu deveria ter uma banheira de ouro, água perfumada com nardos e rosas, toalhas aquecidas, lençóis limpos. Você entende, Visogota? Entendo. De repente estava disposta a ir até a prefeitura mais próxima, até o forte mais próximo, até aqueles nilfgaardianos negros que eu temia e odiava tanto. Estava pronta para falar. Eu sou Ciri, seus imbecis nilfgaardianos, eu é que deveria ser esposa de seu ignorante imperador. Alguém lhe entregou uma caloteira sem vergonha e esse idiota nem percebeu a fraude. Estava tão determinada que teria tomado essa atitude, se tivesse surgido a possibilidade. Sem refletir,
Você me entende, Visogota? Entendo. Felizmente consegui me acalmar. Para sua sorte fez um aceno com a cabeça, num gesto bem sério. O assunto desse casamento imperial apresenta todos os vestígios de um golpe de Estado, de luta entre partidos ou facções. Se você se rebelasse e entrasse no jogo, alterando os planos de alguma força influente, não conseguiria evitar o punhal ou o veneno. Também me dei conta disso. E registrei na memória. Registrei bem. Confessar quem eu era significava a morte. Tive a ocasião de prová-lo. Mas não antecipemos os fatos. Ficaram em silêncio por algum tempo trabalhando com as peles. Alguns dias antes a caça fora excepcionalmente bem sucedida. Caíram nas armadilhas e ratoeiras muitos ratos almiscarados e caxinguis, 2 lontras e um castor. Tinham, então, bastante trabalho pela frente. Você conseguiu alcançar Otsporno? Perguntou Visogota enfim. Consegui, Ciri passou a mão na testa. Foi até rápido, porque ele não estava com pressa no caminho, e não ficou surpreso quando me viu. Senhorita Falca. Otsporno puxou as rédeas e virou a égua negra com um gesto que lembrava uma dança, de tão gracioso. Que boa surpresa! Embora tenha que admitir que não seja uma surpresa tão grande. Confesso que esperava vê-la, sim. Sabia que a senhorita tomaria uma decisão sábia. Percebi o brilho de inteligência em seus olhos lindos e cheios de graça. Ciri aproximou-se tanto dele que os estribos quase se tocaram. Depois pigarreou prolongadamente, curvou-se e cuspiu sobre a areia da estrada de terra batida. Aprendeu a cuspir desse jeito grosseiro, mas eficaz, quando havia a necessidade de esfriar o ânimo sedutor de alguém. Imagino, Otsporno sorriu levemente, que você quer aproveitar a anistia? Você imaginou errado. A que devo, então, a alegria de ver seu formoso rostinho? E precisa ter um motivo, bufou. Você disse-no, posto que queria companhia no caminho. É mesmo, lançou um sorriso ainda mais largo. Mas se eu estiver equivocado a respeito da anistia, então não tenho certeza se lhe convém o mesmo caminho. Como a senhorita está vendo, estamos numa encruzilhada, 4 pontos cardeais, a necessidade de escolher. Trata-se de simbologia, como nessa lenda famosa. Se seguir para o leste, não voltará. Se seguir para o oeste, não voltará. Se for para o norte, ao norte deste poste é onde se encontra a anistia. Dane-se com essa sua anistia. O que a senhorita mandar. Para onde, se me permite perguntar, leva então o caminho? Qual dos caminhos da encruzilhada simbólica escolherá? O mestre Almavera, o artista de tatuagem, apressou suas mulas para o oeste, para a Vila Fano. A estrada que segue para o leste leva à Vila Ciúme, mas, com toda a sinceridade, eu desaconselharia essa direção. O rio Iarra, falou Ciri devagar, mencionado no posto é o nome nilfgaardiano do rio Jaruga, não é? A senhorita é tão sábia. Inclinou-se e mirou em seus olhos e não o sabe. Você não pode ser direto. Quando alguém lhe faz uma pergunta bem direta, estava brincando, por que ficar brava? É o mesmo rio. Na língua dos elfos e nilfgaardianos chama-se Iarra, no norte chama-se Jaruga. E a foz desse rio é Sintra, continuou Ciri. Exatamente. É Sintra. Daqui, de onde estamos agora, qual é a distância até Sintra? Quantas milhas? Muitas. E depende do tipo de milhas em que se conta. Cada povo tem sua medida, é fácil errar as contas. O mais conveniente é usar o método de todos os mascates ambulantes, contar a distância em dias. Para chegar a Sintra são precisos aproximadamente 25, 30 dias. Por onde? É só seguir reto para o norte? A senhorita Falca interessa-se muito por essa Sintra. Por quê? Quero ser entronizada lá. Tudo bem, Otsporno ergueu a mão num gesto de defesa. Entendi essa alusão delicada. Não farei mais perguntas. O caminho mais curto para Sintra não leva, paradoxalmente, direto para o norte, pois nele há lugares ermos e pantanais atrapalhando. Primeiro, é preciso dirigir-se à cidade de Forgeão, depois seguir para o noroeste, até Metina, a capital do país com o mesmo nome. Em seguida se atravessa a planície Magdeira, pela rota comercial, até a cidade de Neureute. E só a partir daquele lugar é que é possível dirigir-se à rota norte que passa pelo vale do rio Helena. Dali já é fácil chegar. No caminho há um movimento constante de unidades e transportes militares que passam por Nazair e as escadas de Marnadal, o passo nas montanhas que leva em direção ao norte, até o Vale de Marnadal. E o Vale de Marnadal já é Sintra. Ciri fixou os olhos no horizonte enevoado, na linha embaçada de Montes Negros, até Forgeão e depois para o noroeste. Ou seja, por onde? Sabe de uma coisa? Otsporno deu um leve sorriso. Eu vou exatamente até Forgeão e depois para Metina. Por aqui, por esta trilha de areia dourada que passa pelos pinheiros.
Siga-me e não vai se perder. A anistia é importante, mas terei grande prazer em viajar acompanhado de uma moça tão formosa. Ciri lançou o olhar mais gélido de que era capaz. Otsporno mordeu o lábio num sorriso astuto. Então, vamos. Parabéns, senhorita Falca. Tomou uma sábia decisão. Eu já havia falado que a senhorita é tão sábia quanto bela. Pare de me chamar de senhorita Otsporno. Pronunciada por você, isso soa um tanto ofensivo, e eu não deixo que ninguém me ofenda impunemente. Faço tudo o que a senhorita mandar. O amanhecer lindo não cumpriu as expectativas, pelo contrário, enganou-os. O dia que o seguiu estava nublado e impregnado de água. A névoa úmida encobria as cores vivas da folhagem outonal das árvores, que resplandeciam em 1000 tons de ocre, vermelho e amarelo, ladeando a estrada. O ar úmido recendia a casca de árvores e cogumelos. Cavalgavam devagar sobre um tapete de folhas caídas, porém Otsporno fincava as esporas em sua égua negra com frequência, forçando-a a um leve trote ou galope. Ciri observava o animal com admiração. Ela tem nome? Não. Otsporno sorriu, deixando os dentes à mostra. Eu trato os corcéis de forma útil, troco-os com muita frequência, sem me apegar a eles. Acho pretensioso o costume de dar nome a um cavalo, sem administrar um aras. Não concorda comigo? Cavalo Trovão, cachorro Tobi, gato Mimi. Pretensioso. Ciri não gostou daquele olhar e dos sorrisos ambíguos, especialmente o tom irônico com o qual fazia as perguntas e respondia. Adotou então uma tática simples. Ficava calada, dava respostas breves, evasivas, não o provocava. No entanto, nem sempre era possível, especialmente quando ele falava da anistia. Quando, mais uma vez, e de forma bastante rude, expressou sua aversão ao assunto. Para sua surpresa, Otsporno mudou de estratégia. De repente, passou a argumentar que no caso dela a anistia era desnecessária e que nem a afetava. A anistia abrangia criminosos, disse ele, e não as vítimas dos crimes. Ciri caiu na gargalhada. Você próprio é uma vítima, Otsporno. Eu estava falando sério, garantiu. Não falei aquilo para despertar sua alegria de passarinho, mas para lhe sugerir uma maneira de salvar sua pele em caso de captura. Claro que algo assim não ia funcionar com o Barão Casadei, tampouco teria sentido esperar a clemência dos Varinhagens, pois, no mais favorável dos casos, eles mandariam linchá-la na hora, rapidamente, e se tudo corresse bem, sem dor. No entanto, se você cair nas mãos do prefeito e for levada perante a severa mas justa lei imperial, nesse caso sugeriria exatamente esta linha de defesa: cair em prantos e declarar-se vítima inocente de um conjunto de circunstâncias. E quem acreditaria nisso? Todos. Otsporno inclinou-se na cela e a encarou. Pois esta é a verdade. Você é uma vítima inocente, Falca. Nem fez 16 anos e então, de acordo com as leis do Império, ainda é menor de idade. Você acabou no bando dos ratos por acaso? Não. Foi por sua culpa que Mistri, uma das bandoleiras, cujas preferências não são segredo, gostou de você. Você foi dominada por Mistri, abusada sexualmente e forçada. Aí, enfim, ficou claro. Ciri interrompeu, estranhando a própria calma. Finalmente suas intenções estão claras, Otsporno. Já vi homens como você. Sério? Como em todo galo, continuou com calma, sua crista se levanta só de pensar em mim e Mistri. Como todo macho ignorante, você pensa na possibilidade, nessa sua cabeça imbecil, de tentar me curar dessa doença aberrante às leis da natureza e converter a tarada para o caminho da verdade. Mas você sabe o que tem de horrível e contra a natureza nisso tudo? Exatamente esse tipo de raciocínio. Otsporno fitava-a calado, exibindo um sorriso um tanto misterioso em seus lábios finos. Meus pensamentos, cara Falca, disse após um momento, talvez não sejam decentes, ou bonitos, e obviamente não são inocentes. Mas, pelos deuses, estão em harmonia com as leis da natureza. E com minha natureza. Você me faz despeito supondo que a atração que sinto por você tem base em algum tipo de curiosidade perversa. Além disso, você causa despeito a você mesmo ao não perceber ou não aceitar o fato de que seu charme avassalador e sua beleza incomum são capazes de abalar qualquer homem, e que o charme de seu olhar, espere aí, Otsporno interrompeu. Por acaso você está querendo transar comigo? Que inteligência estendeu e abriu as mãos. Simplesmente você me deixou sem palavras. Então vou ajudá-lo. Apressou levemente o cavalo para poder olhar para ele por sobre o ombro. Pois tenho muita coisa para lhe dizer. Sinto-me lisonjeada. Sob quaisquer outras condições, quem sabe? Se fosse outra pessoa. No entanto, não me sinto nem um pouco atraída por você, Otsporno. Não há nada em você que me atraia. Eu diria até que, pelo contrário, tudo em você me repele.
Então, como pode ver, nessas condições um ato sexual seria contrário às leis da natureza. Otsporno riu também e apressou o cavalo. A égua negra dançou na estrada, erguendo graciosamente sua cabeça elegante. Ciri mexeu-se na sela, lutando contra um sentimento estranho que, de repente, avivou-se em seu corpo, na parte inferior do ventre, e que queria despregar-se, manifestando-se por fora, na pele irritada pela roupa. Eu lhe disse a verdade, pensou. Droga, não me sinto atraída por ele. É seu cavalo que me atrai, essa égua negra. Não é ele, é o cavalo. Que burrice maldita é essa? Não. Mesmo que eu não levasse Mistry em consideração, seria ridículo e estúpido entregar-se a ele só porque fico com tesão olhando para a égua negra dançando na estrada. Otsporno deixou que ela se aproximasse e encarou-a, exibindo um sorriso esquisito. Depois puxou as rédeas novamente, forçou ainda a égua a dar passos pequenos com as pernas, a girar e andar para o lado. Ele sabe, Ciri pensou, o velho safado sabe o que estou sentindo. Porra, estou só curiosa. Agulhas de pinheiros, falou Otsporno com delicadeza, chegando mais próximo dela. Estendendo a mão, caíram em seu cabelo. Vou tirá-las, se você permitir. Ressalto que o gesto é um sinal de galanteio, e não de luxúria perversa. Não ficou surpresa com o fato de o toque lhe ter propiciado prazer. Estava ainda muito indecisa, mas para se certificar contou os dias que se passaram desde sua última regra. Foi Yennefer que a ensinara a fazer isso, contar antecipadamente e com a cabeça fria, porque depois, quando o corpo esquentava, aparecia uma estranha aversão a contar, assim como uma tendência a ignorar o resultado. Otsporno encarava-a e sorria, exatamente como se soubesse que as contas lhe resultaram favoráveis. Quem me dera não fosse tão velho, Ciri suspirou às escondidas. Mas ele deve ter uns 30 anos. Turmalinas, os dedos de Otsporno tocaram delicadamente em sua orelha e seu brinco. Bonitas, mas são apenas turmalinas. Gostaria de presenteá-la com esmeraldas e colocá-las no lugar. Dessas, seriam mais preciosas e de um verde mais intenso, combinariam muito mais com sua beleza e a cor de seus olhos. Saiba, falou devagar, encarando-o com um olhar insolente que, se realmente chegássemos a fazer algo, exigiria esmeraldas à vista, pois você deve tratar não apenas os cavalos de forma utilitária, Otsporno. De manhã, depois de uma noite intensa, você consideraria a necessidade de se lembrar de meu nome como algo pretensioso. Cachorro Tobi, gato Mimi e a moça, Maria. Juro, e soltou um riso dissimulado. Você consegue gelar até o desejo mais ardente, Rainha das Neves. Fui bem treinada. A neblina subiu um pouco, mas o tempo ainda continuava sombrio e sonolento. A sonolência foi interrompida de forma brusca por uma gritaria e batida de cascos. Homens a cavalo apareceram por detrás dos carvalhos onde eles haviam acabado de passar. Os dois agiram com tanta rapidez e com tamanha coordenação que pareciam ter ensaiado isso por semanas. Frearam e viraram os cavalos, e num instante passaram ao galope, e logo em seguida a uma corrida desenfreada, grudados nas crinas, apressando os ginetes aos gritos e com fincos executados com os calcanhares. Flechas passaram zunindo sobre a cabeça deles. Ouviam-se gritos, estrépito de cavalos. Para dentro da floresta, gritou Otsporno. Entre na floresta. Para a mata. Fizeram a curva sem diminuir a velocidade. Ciri encostou mais ainda no pescoço do cavalo, estirou-se no animal, segurando-o com força, pois os galhos que a chicoteavam ao galope constituíam um perigo. Ela podia cair da sela. Viu a seta de uma besta cindir o tronco grosso de um amieiro. Apressou o cavalo aos gritos, esperando, a qualquer momento, ser atingida nas costas pela ponta de uma seta. Otsporno, que cavalgava logo diante dela, de repente soltou um gemido esquisito. Saltaram por cima de uma cova funda formada por uma árvore caída, desceram por um precipício perigoso, até um mato cheio de espinhos. E foi então que Otsporno caiu por entre os oxicocos. A égua negra relinchou, deu um coice. Arremessou o rabo para trás e correu. Ciri desceu da sela e, sem pensar, deu um tapa na garupa de seu cavalo, que correu atrás da égua negra. Ela ajudou Otsporno a levantar-se, e juntos caminharam por entre os amieiros, mas tropeçaram e rolaram por um declive, e caíram entre samambaias altas no fundo do barranco. O musgo amorteceu a queda. O estrépito dos cascos dos cavalos da perseguição ressoava de cima do precipício. Por sorte, seguiram pela parte superior da floresta, perseguindo os cavalos que fugiam. Parecia que não haviam notado os dois entre as samambaias. Quem são eles? Sussurrou Ciri e saiu rastejando sob o corpo de Otsporno, sacudindo o cabelo para tirar as rússulas eméticas esmagadas. Os homens do prefeito? Os variagens?
Bandidos comuns, Otsporno cuspiu as folhas. Salteadores, então proponha-lhes a anistia. A areia rangeu entre seus dentes. Prometa-lhes, fique quieta. Vão ouvir, aqui e ouviam-se os gritos vindos de cima. Vá pela esquerda, pela esquerda. Otsporno, o quê? Você tem sangue nas costas. Eu sei, respondeu com frieza, tirou de dentro do bolso um pano de linho e virou-se de lado para ela. Enfie isto debaixo da camisa, na altura da escápula esquerda. Onde você foi atingido? Não consigo ver a seta, foi uma arbaleta. Uma lasca de ferro, provavelmente um cravo de ferradura cortado. Deixe, não toque. Está junto da coluna, droga. O que você quer que eu faça, então? Fique quieta. Estão voltando. Os cascos ressoavam. Alguém emitiu um assovio penetrante. Uma pessoa gritava, chamava, ordenava outro a voltar. Siri aguçou o ouvido. Estão partindo, murmurou. Desistiram da perseguição. Não conseguiram pegar os cavalos. Ainda bem, nós também não conseguiremos alcançar os cavalos. Você consegue andar? Não vou precisar, sorriu, mostrando-lhe uma pulseira um tanto cafona amarrada no braço. Comprei este penduricalho junto com o cavalo. É mágico. A égua a usava desde potro. Quando esfrego assim, é como se eu estivesse chamando-a, como se ela estivesse ouvindo minha voz. Vai voltar aqui. Pode demorar um pouco, mas voltará, com certeza. Com um pouco de sorte seu cavalo vai segui-la. E com um pouco de azar, vai partir sozinho? Falca disse sério. Eu não partirei sozinho. Conto com sua ajuda. Será preciso me segurar na sela. Os dedos dos meus pés já estão ficando dormentes. Posso desmaiar. Escute, este barranco vai levá-la até o vale de um riacho. Vai subir, contra a correnteza, em direção ao norte. Vai me levar até uma localidade chamada Tegamo. Lá acharemos alguém que saberá arrancar este ferro de minhas costas sem que eu morra ou fique paralítico. Essa é a localidade mais próxima? Não. Ciúme fica mais perto, a umas 20 milhas de distância pela bacia do rio, na direção contrária, na direção da correnteza do riacho. Mas não vá lá sob nenhuma condição. Por quê? Sob nenhuma condição, repetiu, franzindo. Senho, não tem a ver comigo, mas com você. Ciúme, para você, significa morte. Não entendo. Não precisa. Simplesmente confie em mim. Você disse a Giseleer, esqueça Giseleer. Se você quiser permanecer viva, esqueça todos eles. Por quê? Fique comigo. Vou cumprir a promessa, Rainha das Neves. Eu a enfeitarei de esmeraldas. Eu a cobrirei de esmeraldas, com certeza. É uma boa hora para fazer graça. Sempre é uma boa hora para fazer graça. De súbito, Otsporno abraçou-a, apertou-lhe os braços e começou a desabotoar sua blusa. Sem cerimônias, embora sem pressa. Siri afastou a mão dele, com certeza é uma ótima hora para isso também. Para isso qualquer hora é boa. Especialmente para mim, agora. Já lhe disse, é a coluna. Amanhã podem surgir dificuldades. O que você está fazendo? Diabos! Dessa vez afastou-o com mais força, força demasiada. Otsporno empalideceu, mordeu os lábios, gemeu de dor. Desculpe. Se alguém está ferido, deve permanecer deitado tranquilamente. A proximidade de seu corpo faz com que eu me esqueça da dor. Pare, porra. Falca, seja mais gentil com uma pessoa que está sofrendo. Você vai sofrer se não tirar a mão. Agora, fale mais baixo. Os salteadores podem nos ouvir. Sua pele é que nem cetim. Não se mexa, droga. Com os diabos, pensou Siri, que seja como for. Que importância tem isso? Estou curiosa. Posso estar curiosa. Não haverá nenhum sentimento nisso. Vou tratá-lo de forma utilitária e pronto. E vou me esquecer dele despretensiosamente. Entregou-se ao toque e ao prazer que lhe dava. Virou a cabeça, mas considerou o gesto demasiado modesto e falsamente pudico, não queria ser vista como uma puritana seduzida. Olhou nos olhos dele, mas achou aquilo muito atrevido e provocador. Também não queria passar por alguém assim. Então simplesmente fechou as pálpebras, abraçou-o pelo pescoço e ajudou com os botões, pois ele estava com dificuldade e perdia tempo. O toque dos lábios juntou-se ao toque dos dedos. Já estava quase esquecendo o mundo quando, de repente, Otsporno ficou parado, paralisado. Permaneceu deitada paciente por um momento, sabendo que estava ferido e que o ferimento o incomodava. Mas foi demorado demais. A saliva esfriava em seus mamilos. Otsporno, você está dormindo? Algo derramou-se em seu seio. Tocou com os dedos. Era sangue. Otsporno empurrou-o para o lado. Otsporno, você morreu? Que pergunta imbecil, pensou. Estou vendo que sim. Estou vendo que está morto. Morreu com a cabeça nos meus seios. Siri virou a cabeça.
A brasa do fogareiro resplandeceu, emitindo uma luz rubra em sua bochecha. Talvez estivesse corada também. Visogota não tinha certeza disso. A única coisa que senti naquele momento, acrescentou, ainda com a cabeça virada, foi decepção. Você está chocado? Não. Isso, no caso, não me choca. Entendo. Estou tentando ser fiel à história, não mudar nada, não esconder nada, embora às vezes tenha vontade de fazer isso, esconder detalhes. Fungou e coçou o canto do olho com o dedo. Enterrei-o debaixo de galhos e pedras. Confesso que enterrei de qualquer jeito. Escurecia e tive que pernoitar lá. Os bandidos continuaram nas redondezas, ouvia seus gritos e já tinha certeza de que não eram simples salteadores. Só não sabia quem estavam procurando, eu ou ele. Mas tive que ficar quieta. A noite inteira, até o amanhecer, ao lado de um cadáver. De madrugada retomou após um momento. Os perseguidores já tinham ido embora fazia muito tempo, e eu pude continuar a viagem. Consegui o corcel. A pulseira mágica que retirei do braço de Otsporno realmente funcionava. A égua negra voltou. Agora pertencia a mim. Foi-me presenteada. Há um costume nas ilhas de Celílige, sabia? As moças merecem um presente de grande valor de seu primeiro amante. E o que importa se meu primeiro amante morreu antes de consumar o ato? A égua bateu os cascos frontais contra a terra, relinchou, virou-se de lado como se pedisse para se admirada. Siri não conseguiu segurar o suspiro de admiração ao ver esse pescoço de golfinho, reto e esbelto, mas musculoso e vigoroso, a cabeça pequena e bem formada, com uma testa saliente e uma cernelha alta. O físico que encantava pelas proporções. Aproximou-se com cautela, mostrando à égua a pulseira em seu antebraço. A égua resfolegou lentamente, abaixou as orelhas agitadas, mas permitiu que Siri pegasse na sua cabeça e acariciasse seu focinho de veludo. Kelpie, Siri disse. Você é negra e ágil que nem uma Kelpie do mar. Você é encantada que nem uma Kelpie. Por isso vai se chamar Kelpie. E não me importa se isso é pretensioso ou não. A égua resfolegou, ergueu as orelhas, arremessou o sedoso rabo que chegava até as quartelas. Siri, que gostava de montar em assento leve, encurtou os loros, apalpou a sela rasa, atípica, sem a base nem a saliência do cepilho. Ajustou o sapato ao estribo e agarrou o cavalo pela crina. Com calma, Kelpie. A sela, apesar de todas as aparências, era bastante confortável. E, por razões óbvias, muito mais leve que as selas militares comuns. Agora Siri disse, dando tapinhas em seu pescoço quente, vamos ver se você é tão rápida quanto bela, se você é um verdadeiro corcel, ou um quarto de milha. Que tal 20 milhas a galope, Kelpie? Se naquela noite escura alguém se aproximasse sorrateiramente da choupana perdida no meio do Pantanal, com o telhado de palha afundado coberto de musgo, e se espreitasse pelas venezianas, veria um ancião de barba branca ouvindo a história de uma garota de olhos verdes e cabelo cinzento. Veria que a brasa quase apagada se revigorava, fulgurando, como num pressentimento do que ia ser contado em seguida. No entanto, isso não era possível. Ninguém poderia vê-los. A choupana do eremita Visogota ficava bem escondida entre os pântanos, num ermo eternamente enevoado, onde ninguém se atrevia a adentrar. O vale do riacho era plano, bom para montar, então Kelpie corria que nem o vento. Claro que não me levava rio acima, mas rio abaixo. Lembrava do nome diferente, ciúme. Lembrei do que Otsporno falou-a. Giseler no posto. Entendi por que me alertava a não ir lá. Provavelmente havia uma armadilha em ciúme. Quando Giseler não levou a sério a oferta da anistia e da prestação de serviços para o Grêmio, Otsporno mencionou, de propósito, o caçador de recompensas hospedado no local. Sabia que os ratos engoliriam aquela isca, iriam até lá e cairiam na armadilha. Tinha que chegar aos arredores de ciúme antes deles, cortar caminho e avisá-los, fazê-los dar meia volta. Todos. Ou pelo menos a própria Mistle. Suspeito, Visogota murmurou, que você não conseguiu. Pensava então, disse baixinho, que em ciúme havia uma grande unidade armada. Jamais passou pela minha cabeça que essa armadilha se resumisse a apenas um homem. Ficou calada, fitando a escuridão. Também não tinha a menor ideia de quem era esse homem. Antigamente Birka era uma vila rica, bonita, situada num local excepcionalmente pitoresco. Seus telhados de palha amarelos, alaranjados e suas telhas rubras preenchiam hermeticamente a bacia de encostas, íngremes cobertas de florestas que mudavam de cor de acordo com a estação do ano. Especialmente no outono, as paisagens de Birka alegravam os olhos dos estetas e o coração dos sensíveis. Foi assim até o momento em que o povoado mudou de nome. Aconteceu o seguinte: um jovem agricultor,
um elfo da colônia élfica das redondezas, apaixonou-se perdidamente por uma moleira de Birka. A moleira galhofeira debochava dos cortejos do elfo e entregava-se a folguedos com vizinhos, conhecidos e até com parentes, que começaram a zombar do elfo e de seu amor cego como uma toupeira. O elfo agiu de maneira atípica para um elfo, explodiu de raiva e vingança, explodiu de forma terrível. Numa noite em que soprava um vento muito forte, incendiou a vila, e Birka ficou toda em cinzas. Os sobreviventes do incêndio caíram em desgraça. Uns perambularam mundo afora, outros foram tomados pela preguiça e bebedeira. O dinheiro recolhido para a reconstrução da vila era regularmente defraudado e gasto em bebedeiras. O povoado ficava num estado digno de pena e lástima. Um conjunto de barracões horrorosos montados às pressas ao pé de uma encosta preta e nua do vale. Antes do incêndio, a vila de Birka tinha formato oval, com uma praça central. Agora constituiu-se algo parecido com uma rua comprida formada por algumas casas reconstruídas com mais cuidado, silos e destilarias, tudo encerrado pela fachada da taberna, a cabeça da quimera reedificada pelo esforço comunitário e administrada pela viúva Golui. E há 7 anos ninguém mais usava o nome Birka. Dizia-se ciúme ardente ou usava-se o nome abreviado, ciúme. Os ratos atravessavam a rua principal de Ciúme. Era uma manhã fria, nublada e sombria. As pessoas corriam para as casas, escondiam-se nos barracões e choças. Quem tinha veneziana fechava-a com estrondo, quem tinha porta travava-a com estacas, quem ainda tinha vodka bebia para tomar coragem. Os ratos montavam a passo lento, exageradamente devagar, estribos colados um ao outro. No rosto deles via-se um desprezo indiferente, mas os olhos semicerrados observavam atentamente as janelas, os alpendres e cantos dos casebres. Uma seta de besta. Giseleira avisou, em voz alta. Apenas um tinir de corda e haverá um massacre aqui. E mais uma vez queimaremos tudo. Faísca acrescentou com voz alta e melodiosa de soprano. Deixaremos apenas a terra e a água. Alguns moradores certamente tinham bestas, mas ninguém queria se certificar se os ratos estavam jogando palavras ao vento. Desceram dos cavalos. Atravessaram a pé a meia milha que os separava da taberna à cabeça da quimera, todos lado a lado, ressoando e tilintando as esporas, os adornos e as joias. Ao vê-los, 3 moradores de Ciúme, que estavam na escada da taverna aliviando a ressaca do dia anterior com cerveja, fugiram. Tomara que ele ainda esteja aqui, Kaileig murmurou. Perdemos tempo. Não deveríamos ter folgado tanto, era melhor ter vindo aqui à noite, burro. Faísca mostrou os dentes. Se queremos que os trovadores cantem sobre isso, então não podemos agir à noite, às escuras. As pessoas precisam ver tudo. Amanhã é a melhor hora, pois todos ainda estão sóbrios, não é, Giselier? Giselier não respondeu. Levantou uma pedra, lançou o braço para trás e jogou-a com ímpeto contra a porta da taberna. Saia, Bonhat! Saia, Bonhat! Os ratos gritaram em coro. Saia, Bonhat! Ouviram-se passos vindos de dentro, lentos e pesados. Misli sentiu calafrios percorrerem a nuca e os braços. Bonhat ficou imóvel junto à porta. Os ratos, por instinto, deram um passo para trás, afundaram o salto das botas no solo, e suas mãos foram procurar o cabo da espada. O caçador de recompensas segurava sua espada sob o braço. Dessa maneira mantinha as mãos livres, em uma segurava um ovo descascado, na outra uma fatia de pão. Aproximou-se lentamente do parapeito, olhou para eles de cima do alto. Estava parado na varanda e era enorme, gigantesco, embora magro, que nem um gol. Olhava para os ratos. Passeou os olhos vidrados em cada um deles. Depois mordeu um pedaço do ovo e em seguida um pedaço do pão. E onde está Falca? Balbuciou. Migalhas da gema caíram do bigode e dos lábios. Corra, Kelpie! Corra, lindona! Corra com toda a força! A égua negra relinchou alto, esticando o pescoço num galope arriscado. O cascalho voou pelos ares, lançado pelos cascos que mal tocavam o solo. Bonhat espreguiçou-se com gestos lentos. Foi possível até ouvir o som do casaco de couro se movimentando com ele. Vestiu devagar as luvas e ajeitou-as cuidadosamente. Como assim? Franziu o senho. Vocês querem me matar? Qual o motivo? Para vingar Cogumelo, por exemplo, respondeu Kaileig. E para se divertir, acrescentou Faísca. E para ter a santa paz, completou Reef. Ah, falou Bonhat devagar. É por isso. E se eu prometer deixá-los em paz, vão desistir de seus planos? Não, seu cachorro sarnento, não desistiremos. Se Misli lançou um sorriso enorme. Nós o conhecemos. Sabemos que você não vai nos poupar, que vai nos perseguir e esperar a primeira oportunidade para esfaquear um de nós pelas costas. Saia daí. Peraí,
Peraí, Bonhart lançou um sorriso agourento debaixo do bigode branco. Sempre podemos dançar, não se exaltem. Primeiro, ratos, vou lhes fazer uma proposta. Permitirei que façam uma escolha, e poderão fazer o que desejarem. O que você está balbuciando, sapo velho? Kailey gritou, curvando-se. Seja mais claro. Bonhart acenou com a cabeça e coçou a coxa. Há uma recompensa por vocês, ratos. E não é pequena. E é preciso dinheiro para viver. Faísca bufou e abriu os olhos. Parecia um animal bravo. Bonhart cruzou os braços no peito, segurando a espada na dobra de um braço. Uma grande recompensa, repetiu, foi oferecida por vocês mortos. E um pouco maior ainda por vocês vivos. Quanto a mim, então, sinceramente, tanto faz. Não tenho nada pessoal contra vocês. Ainda ontem pensei que os mataria assim, por pura diversão e prazer, mas vocês próprios vieram até aqui, poupando-me o esforço. Estou comovido com esse gesto. Por isso vou deixar que escolham. O que vocês preferem? Que eu os mate por bem ou por mal? Os músculos na mandíbula de Kailey tremeram. Mistry curvou-se, pronta para dar um salto. Giselier segurou seu braço. Ele quer nos deixar com raiva, rosnou. Deixe o canalha falar. Bonhart bufou. E aí? Repetiu. Por bem ou por mal? Eu aconselho o primeiro. Vejam só, por bem dói muito, muito menos. Os ratos pegaram as armas como por um comando. Giselier cortou o ar com a lâmina num movimento cruzado e ficou imóvel, em postura de esgrima. Mistry deu uma cusparada no chão. Venha cá, seu velho ossudo, disse com aparente calma. Venha cá, seu patife. Vamos matá-lo do jeito que se mata um cachorro velho. Então preferem por mal? Bonhart desembainhou a espada. Devagar, olhando para algum lugar acima dos telhados das casas. Em seguida, jogou a bainha para o lado. Desceu da varanda sem pressa, ressoando as esporas. Num instante, os ratos posicionaram-se transversalmente na rua. Kailey afastou-se mais para a esquerda, quase encostando no muro da destilaria. Faísca ficou ao seu lado, contorcendo os lábios finos em seu sorriso comum, horripilante. Mistry, Ace e Rief afastaram-se para a direita. Giselier permaneceu no meio, fitando o caçador de recompensas com os olhos semicerrados. Vamos lá, ratos. Bonhart olhou para os lados, para o céu, depois ergueu a espada e cuspiu no gume. Se é para dançar, então vamos lá. Que toque a música. Lançaram-se contra ele feito lobos, ágeis como um relâmpago, silenciosamente, sem aviso. As lâminas uivaram no ar, enchendo a rua com um tinir agudo de aço. De início ouvia-se apenas o zunir das lâminas, suspiros, gemidos e respiração ofegante. Depois, repentina e inesperadamente, os ratos começaram a gritar. Morrer. Rief foi o primeiro a cair fora do turbilhão, com as costas esmagadas. Contra o muro, espirrando sangue na cal cinza. Atrás dele Ace saiu cambaleando, curvou-se e caiu de lado, com os joelhos tremendo. Bonhart girava e saltava feito um peão rodeado pelo brilho e pelo sibilo da lâmina da espada. Os ratos recuavam diante dele, saltavam, cortavam e retiravam-se com raiva. Agiam obstinados, sem piedade. E sem efeitos. Bonhart se defendia e golpeava, atacava sem pressa, impondo o ritmo. E os ratos recuavam. E morriam. Faísca, atingida no pescoço, caiu na lama, encolhendo-se feito um gatinho. O sangue da horta jorrou, respingando sobre as canelas e o joelho de Bonhart, que passava por cima dela. O caçador aparou os ataques de Mistry e Giselier num golpe certeiro, e em seguida girou e dissecou Kailey num golpe instantâneo, passando a ponta da espada desde a clavícula até o quadril. Kailey soltou a espada, mas não caiu. Contorceu-se segurando o peito e a barriga com as duas mãos, segurando o sangue que jorrava. Bonhart conseguiu esquivar-se mais uma vez do golpe de Giselier, aparou o ataque de Mistry e de novo golpeou Kailey, dessa vez transformando a lateral de sua cabeça numa massa escarlate. O rato de cabelos claros caiu numa poça, respingando sangue com lama para todos os lados. Mistry e Giselier vacilaram por um momento. Em vez de fugir, soltaram um grito selvagem e raivoso em uníssono. E partiram para o ataque, jogando-se contra Bonhart. Ao encontro da morte. Ciri entrou na vila com ímpeto, galopando pela rua central. Respingos de lama eram lançados aos ares pelos cascos da égua negra. Bonhart deu um chute em Giselier, caído junto do muro. O líder dos ratos não dava sinal de vida. O sangue parara de jorrar de sua cabeça estraçalhada. Mistry, de joelhos, tateava com as duas mãos a lama e o esterco, à procura de sua espada. Não notou que estava ajoelhada numa poça vermelha que crescia muito depressa. Bonhart aproximou-se dela devagar. Não. O caçador ergueu a cabeça. Ciri saltou do cavalo, que ainda galopava.
rodopiou e caiu ajoelhada. Bonhart sorriu. Rata e disse: a 7ª rata. É bom que esteja aqui. Só faltava você para completar o grupo. Mistry achou a espada, mas não tinha força para levantá-la. Pigarreou, caiu por baixo das pernas de Bonhart e encravou os dedos trêmulos no bico do sapato dele e abriu a boca para gritar, mas no lugar do grito jorrou da sua boca um jato carmim. Bonhart chutou-a com força, empurrando-a para o esterco. Mistry, segurando com as 2 mãos o rasgo na barriga, conseguiu levantar-se novamente. Não. Ciri gritou. Mistry. O caçador de recompensas não deu atenção àquele grito, nem virou a cabeça. Rodou a espada e golpeou-a com ímpeto, como se a espada fosse uma foice, num lance tão violento que levantou Mistry do chão e a empurrou contra o muro, como se ela fosse uma boneca de pano, um farrapo sujo de sangue. O grito se apagou na garganta de Ciri. Suas mãos tremiam quando foi pegar a espada. Assassino, disse, espantada com a estranheza de sua voz, e de seus lábios que de repente ficaram extremamente secos. Assassino. Canalha. Bonhart observava-a com curiosidade, deitando ligeiramente a cabeça. Vamos morrer também? Perguntou. Ciri foi na direção dele, cercando-o num semicírculo. Em suas mãos estendidas para o alto, a espada fazia movimentos grandes, confundindo-o. Parecia estar zombando dele. O caçador de recompensas riu intensamente. Morrer. Repetiu. A rata quer morrer. Girava devagar, permanecendo no mesmo lugar, sem se deixar cair na armadilha do semicírculo. Mas Ciri não dava mais importância. Fervilhava de raiva e ódio, tremia impulsionada pelo desejo de matar. Queria pegar aquele velho horrendo, sentir a lâmina atravessar seu corpo. Queria ver seu sangue espirrando das artérias, no ritmo dos últimos batimentos do coração. Então, Rata Bonhart ergueu a espada manchada e cuspiu no gume. Antes que você morra, mostre o que tem aí dentro. Música, maestro. Na verdade, não sei como eles não se mataram nesse primeiro embate, contou Niclar, o filho do fabricante de caixões, 6 dias depois. Estava claro que desejavam muito se matar, ela a ele a ela. Um voou sobre o outro, fizeram contato apenas por um instante e ressoou o tinir das espadas. Trocaram talvez 2 ou 3 golpes. Ninguém era capaz de contar isso, nem com o olhar nem com o ouvido. Caríssimo senhor, executavam os golpes com tanta agilidade que nem os olhos, nem os ouvidos humanos conseguiam captar. Dançavam e saltavam feito 2 doninhas. Stefan Selling, conhecido como Coruja, ouvia com atenção, brincando com o Azorrague. Afastaram-se e o rapaz continuava e nenhum deles tinha a menor incisão. Era visível que a rata estava endiabrada, rosnava feito gato quando sequer lhe roubaram um rato. E seu Bonhart estava completamente calmo. Falca, falou Bonhart, lançando um sorriso aberto e largo que nem um verdadeiro gol. Você realmente sabe dançar e girar a espada. Você me deixou curioso, criança. Quem é você? Diga-me antes de morrer. Ciri estava ofegante. Sentiu o pavor começar a dominá-la. Percebeu com quem estava lidando. Diga-me quem você é e eu pouparei sua vida. Apertou a mão na empunhadura com mais força ainda. Tinha simplesmente que passar pelo bloqueio dele, golpeá-lo antes que se defendesse. Não podia deixar que ele aparasse seus golpes, ela tampouco podia aparar os golpes dele. Não podia arriscar sentir a dor e a paralisia que atravessavam seu cotovelo e antebraço quando bloqueava os golpes. Não podia perder a energia para esquivar-se passivamente de seus cortes, dos quais desviava por um triz. Ultrapassar o bloqueio, pensou. Agora, neste embate. Ou morrer. Vai morrer, Rata, e disse, aproximando-se dela com a espada estendida à frente dele. Você não está com medo? É porque você não conhece a face da morte. Cair mole, pensou, enquanto pulava. Lambert, pente, salto. Deu 3 passos e fez meia pirueta. Quando ele atacou, negligenciando a finta, ela deu um salto para trás, caiu ajoelhada e logo se lançou sobre ele, mergulhando sob sua lâmina, envergando os quadris e torcendo o pulso para executar o terrível corte horrendo. De repente foi tomada por uma euforia, quase sentiu o gume rasgando seu corpo. Em vez disso houve um choque duro e plangente de metal contra metal, e um repentino brilho nos olhos, impacto e dor. Sentiu que estava caindo, sentiu que caíra. Bonhart bloqueou o golpe e virou, pensou. Vou morrer. Bonhart chutou-a no abdômen. Com outro chute, doloroso e direcionado com precisão para o cotovelo, obrigava-a a soltar a espada. Ciri pôs a mão na cabeça. Sentia uma dor entorpecedora, mas sob os dedos não conseguiu tatear nem ferimentos nem sangue. Ele me deu um soco, pensou com terror. Simplesmente me deu um soco. Ou me golpeou com a empunhadura da espada. Não me matou. Surrou-me, como se faz com uma pirralha.
Abriu os olhos. O caçador estava em pé, em cima dela, horroroso, magro que nem um cadáver, dominando-a, como uma árvore doente e sem folhagem. Fedia a suor e sangue. Pegou-a pelo cabelo na nuca, ergueu-a com violência, forçou-a a ficar em pé e logo em seguida puxou-a, desequilibrando-a e tirando o chão sob seus pés. Arrastou-a, gritando feito um condenado, em direção a Mystery, que jazia encostada no muro. Não tem medo da morte, não é? Resmungou, obrigando-a a abaixar a cabeça. Então olhe, rata. Isto aqui é a morte. É assim que se morre. Olhe, estas são as tripas. Este aqui é o sangue. E aqui a merda. É o que o homem carrega dentro de si. Ciri retesou-se e retorceu-se, presa à mão dele, e explodiu em vômitos secos. Mystery ainda estava viva, mas tinha os olhos embaçados, vidrados, olhos de peixe. Sua mão se abria e fechava, à semelhança das garras de um falcão, encravada na lama e no esterco. Ciri sentiu um odor forte e penetrante de urina. Bonhat soltou uma gargalhada. É assim que se morre, rata. Em seu próprio mijo. Soltou os cabelos de Ciri. Ela caiu de quatro, sacudida por soluços secos, entrecortados. Mystery estava junto dela. A mão de Mystery, delgada, delicada, macia, a sábia mão de Mystery. Não se mexia mais. Não me matou. Amarrou minhas mãos ao poste. Visogota estava sentado, imóvel. Já fazia algum tempo. Até prendera a respiração. Ciri continuava a história e sua voz tornava-se cada vez mais surda, cada vez mais estranha e cada vez mais desagradável. Aos que se juntaram no local, ordenou que trouxessem uma saca de sal e um barril de vinagre. E uma serra. Não sabia. Não podia entender o que ele planejava fazer. Naquele momento não sabia o que ele era capaz de fazer. Eu estava amarrada ao poste. Chamou alguns peões e ordenou que segurassem meu cabelo e minhas pálpebras. Mostrou-lhes como fazer, de um jeito que eu não pudesse virar a cabeça ou fechar os olhos, para que eu visse tudo o que ele fazia. É preciso assegurar que a mercadoria não estrague e disse que não apodreça. A voz de Ciri sumiu, ficou presa na garganta seca. Ciente do que iria ouvir de Visogota, sentiu a saliva encher sua boca feito uma onda de dilúvio. Cortou a cabeça dele. Ciri falou surdamente. Com a serra. Giselher, Kaileg, Assi, Reef, Faísca e Mystery. Cortava as cabeças, uma por uma, diante de meus olhos. Se naquela noite alguém se aproximasse sorrateiramente da choupana perdida no meio do Pantanal, com o telhado de palha afundado coberto de musgo, e se espreitasse pelas fendas nas venezianas, veria, no interior mal iluminado, um ancião de barba branca vestido com um casacão de pele e uma moça de cabelo cinza com o rosto deformado por uma cicatriz na bochecha. Veria a menina tremer aos prantos e engasgar, aos soluços, nos braços do ancião, que tentava acalmá-la com palmadinhas e com gestos meio duros e desajeitados em seus ombros, tomados por convulsões. No entanto, isso não era possível. Ninguém poderia vê-los. A choupana ficava bem escondida entre os pântanos num ermo, eternamente enevoado, onde ninguém se atrevia a adentrar.